Torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Conversa dessa vez é com o jornalista Breyler Pires. Confere aí o papo. Vamos começar então. Eu começo sempre as entrevistas pedindo para o entrevistado contar um pouquinho da vida dele, mas como tem um tema mais atual nessa semana, né, que a gente está gravando a entrevista agora na semana que teve o anúncio da criação da Superliga e ao mesmo tempo da implosão dela, 2-3 dias depois, né? Então eu queria que tu comentasse assim, o que é essa união dos grandes da Europa, né, dos grandes poderes econômicos do futebol, porque nem todos os times ali têm títulos tão recentes, tipo o Tottenham é um time que faz bastante tempo que não ganha título e tal, né, mas estava ali. É quase que uma criação de uma raça superior no futebol, né? Ia ser uma elite da elite. O que isso tem a dizer sobre o momento atual do jogo de bola, do futebol e da vida real da gente, né? Da sociedade mundial, assim, né? O que tu acha que isso tem? Roberto, eu acho que essa catarse da Superliga tem muito a ver com uma crise do próprio futebol, de clubes que precisam de novas receitas, que estão sufocados por dívidas e não conseguem encontrar caminhos no meio da pandemia, jogando sem torcida, não conseguindo fazer receita, principalmente na Europa, né, que eles conseguem, tem muito forte o dia de jogo, né, eles conseguem capitalizar bastante. E acho que também tem uma crise do próprio capitalismo, né, de muita gente que protestou contra a tem orientação liberal, muitos que apoiam o sistema, que são fãs dos Estados Unidos, mas quando atingiu a paixão, quando atingiu o futebol e a essência dele, que é o que a gente passa a gostar do futebol, pelo imponderável, pela capacidade de um pequeno ganhar do grande, aí todo mundo arregalou os olhos e falou, opa, peraí, não mexa na minha paixão. E sem se dar conta que isso também diz respeito a uma cultura econômica que é monopolista, que tende a favorecer os grandes, os conglomerados, e nada mais. Os clubes só fizeram o que as grandes, reproduziram uma prática das grandes empresas, que é juntar forças, eliminar concorrência, eliminar médios e pequenos e dominar o mercado. Então, foi isso que os 12 grandes quiseram fazer. Enxergaram essa janela de oportunidades numa crise e vamos jogar na parede e ver se gruda. Não grudou, mas em outros momentos, coisas parecidas já vingaram. E acho que eu respeito quem tem a opinião de que a implosão rápida da Superliga foi uma vitória para o futebol, mas para mim, acho que foi só um gol de honra numa goleada. O futebol que a gente quer ver, ou o futebol dos torcedores, como muitos pregam, está perdendo de goleada há muito tempo, porque ele deixou de ser do povo, ele deixou de ser dos torcedores, e faz tempo. E esse debate não foi encampado pelo sistema atual do futebol. O sistema atual do futebol, pelo contrário, ajuda a perpetuar injustiças, desigualdades, não se incomoda de ter clubes dominados por magnatas, por empresas, e outros que não têm a mesma capacidade de competição. E não se importa em ver clubes muito, muito tradicionais, isso também acontece na Europa, não só no Brasil, se dissolvendo, porque não tem mais capacidade de concorrer economicamente com essas empresas, né, que os clubes se tornaram. Então, acho que, para mim, é ótimo que a Superliga não tenha vingado, é uma articulação nefasta, de fato, né, de domínio do futebol pelas potências, mas a gente precisa aprofundar esse debate e tentar achar caminhos para brecar a elitização do futebol. Se a gente não atacar esse sistema, se a gente achar que FIFA e UEFA estão comprometidas com a integridade desse jogo, a gente vai estar se iludindo e caminhando para justamente por onde
a FIFA e a UEFA e outras entidades, confederações de futebol, incluindo a CBF, rumaram nos últimos anos, que é para favorecer os grandes e para tornar os clubes cada vez mais parecidos com empresa e menos com um time, com uma associação de futebol. Certo. Bom, agora então a gente vai para a entrevista como eu tinha planejado, né? Que eu gosto sempre de começar contando um pouquinho da história do entrevistado. Né? Tu nasceu em Belo Horizonte, né? Sim, sou de BH. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua infância na capital mineira, né? Foi meados dos anos 80 que tu nasceu, né? 85, né? Se não me engano. Exato. E também como e quando o futebol entrou na tua vida, né? Como é que foi essa... certamente tu é um cara que, pelo que se vê na entrevista, nas matérias, quando tu trabalha com isso, né? Então o futebol entrou na tua vida e se tornou certamente uma paixão como para a maioria das pessoas, né? Então queria que tu contasse um pouquinho disso. E também, como mineiro, como é que um mineiro nascido em Belo Horizonte foi torcer pelo Vasco? Isso sempre me pergunta, né? Mas acho que é até melhor começar por essa, porque é fácil, né? A minha família, por parte de pai, é do interior, da Zona da Mata, de uma cidade chamada Tocantins, bem pequena, não tem nem 20 mil habitantes, e lá é mais fácil chegar no Rio do que em BH, e antes a influência era totalmente dos clubes do Rio. No rádio só passava jogo do Rio, no rádio só transmitia jogo do Rio, na televisão só passava jogo do Rio. Então, as pessoas lá na cidade, ainda hoje, a maioria é de torcedores do Flamengo, do Vasco, Botafogo, Fluminense. Então, eu acabei herdando essa paixão de família, né, do meu pai, da família do meu pai, que boa parte é vascaína. E mesmo tendo nascido em BH, eu continuei com laços muito próximos, né, em Tocantins, sempre passei férias lá. E em BH eu jogava bola na rua, né, já arranquei muito tampão, chutando meio fio, né, como a gente chama lá. Não sei como é no Rio Grande do Sul, você chama meio fio. Meio fio também, da calçada. Mas o meu primeiro contato com futebol foi justamente em Tocantins, porque a minha família tem um time de futebol, um time amador, se chama Guarajá Futebol Clube, foi o meu bisavô que fundou. No ano passado o time completou 100 anos, são 100 anos de atividade ininterrupta, só parou agora por causa da pandemia, mas o time nunca teve um período, desativaram e depois voltou. São 100 anos sempre disputando os campeonatos amadores em Tocantins, os campeonatos rurais, né, que a família do meu pai é da zona rural. Então é um time que nos orgulha bastante, né, um time com 100 anos de tradição, de história, e foi lá frequentando o campo, né, para assistir meu pai jogar, meus tios, que eu tive o primeiro contato com a bola, né, no intervalo dos jogos a gente ficava batendo bola, eu e meus primos. Então era um grande programa lá, esperar o domingo chegar para ir no campo de futebol e reunia a comunidade inteira, né, era um grande, tinha muita coisa em volta do campo, jogo de baralho, na venda também, uma grande movimentação, e isso me despertou, né, despertou minha paixão pelo futebol e também me fez, acho que despertou minha consciência para o que era o mundo, né? Porque foi num campo de futebol que eu descobri, por exemplo, que é o racismo, vendo jogadores se ofendendo, se chamando de macaco, a própria torcida, xingamentos homofóbicos, que na criança, né, você não sabe direito o que mas num campo de futebol aquilo era muito comum. Então, ao mesmo tempo em que o futebol me brindou com essa paixão, com esse lado fantástico, né, de o poder que o futebol tem de unir as pessoas, de ser um grande evento e de ser uma válvula de escape, por outro, ele também me apresentou as mazelas do mundo e, de alguma forma, me fez tomar consciência desde muito cedo de como o futebol também pode ter um outro lado que não é tão legal, que é violento, que é machista, que é homofóbico, que é racista também. Eu acho que foi o Guarajá, né, ter essa vivência completa fez muita diferença na minha trajetória. Certo. Bom, tu nasceu numa época em que o futebol brasileiro estava numa entre-safra, né? Que tinha tido o Tri em 70 e depois tu cresceu quase que junto com o renascimento do futebol, né? Com o Tetra, acredito eu, que mais ou menos nessa época, assim, 9 anos, deve ter começado a se interessar por futebol mais de perto, até por causa do Tetra, né? Como o Brailer de hoje vê o futebol
que te fez gostar do jogo de bola? Comparando assim, o futebol de hoje, o futebol da tua época, da época que tu começou a se interessar, como é que tu vê assim, essa evolução, ou foi uma involução? Como é que tu vivencia isso no íntimo? Assim, a gente sempre costuma, eu penso assim, o grande futebol que eu vi foi no final da década de 70, começo de 80, né? Então eu sempre comparo com aquilo, né? Que eu vejo hoje com aquela época. Então eu queria saber como o Brailer compara assim, né, o futebol atual com o daquela época. Roberto, eu sou saudoso, mas eu sempre tento enxergar, né, com um pouco do pé no nosso tempo também. Para mim, o futebol evoluiu como jogo. Óbvio que eu tenho várias restrições ao futebol como negócio, ao futebol elitizado, ao futebol gourmetizado, mas o futebol como jogo de bola, para mim, evoluiu e continua sendo muito apaixonante, continua tendo variáveis, continua sendo imprevisível, por mais que eu possa questionar, por exemplo, a padronização, que eu acho que você ter todos os campos iguais, com a mesma medida, isso tira um pouco dessa imprevisibilidade, do diferencial. Antes, o que era jogar num Serra Dourada, no Maracanã, ir para uma Vila Belmiro, São Januário, um campo mais acanhado, eu acho que isso faz parte da essência do futebol ter essas diferenças, mas mesmo com essas restrições, eu continuo achando que o jogo ainda é apaixonante, ele ainda continua me fazendo parar na frente de uma televisão, até mesmo antes da pandemia. Eu parava num campo de várzea aqui em São Paulo e quando eu me via, eu estava ali há 2 horas assistindo um jogo que, em tese, não vale nada, né, entre aspas. Então, para mim, o jogo continua sendo muito legal. Mas o que me fez gostar do futebol mesmo, foi justamente essa capacidade de ter uma relação afetiva, né, além do futebol. As memórias que eu tenho da infância de ir além do Guarajá, de frequentar um campo amador, de ir no estádio com meu pai. A gente sempre ia no Mineirão como visitante, né, assistir o Vasco, na maioria das vezes com derrotas, com frustrações, mas a gente saía dali querendo voltar, já imaginando o próximo domingo, a próxima semana de futebol, mas muito porque aquele era um momento em que eu tinha com ele, um momento de troca, um momento de dividir esse sentimento em comum, e assim com a minha família em relação ao Guarajá, e também até em relação ao Tetra. Eu tenho uma história peculiar, porque minha avó tinha acabado de morrer. Minha avó foi praticamente minha mãe, né? Meus pais trabalhavam muito, eles são gráficos, então eles trabalhavam muito à noite, de madrugada. Eu ficava a semana inteira com a minha avó, fui criado praticamente por ela. Eu só via meus pais no fim de semana. E minha avó morreu poucos meses antes da Copa do Mundo. E eu lembro que uma das formas dos meus pais, né, me consolarem foi dando um álbum da Copa. Ali que foi o meu primeiro álbum, a descoberta dos jogadores. E nesse Mundial, o Brasil se torna tetracampeão depois de 24 anos. E a cena que eu tenho até hoje na minha memória é o Baggio chutando para fora. Tinha um balde d'água lá no terreiro de casa. Eu pego o balde, jogo na cabeça de alegria, saio pulando, porque aquilo para mim foi meu primeiro momento de alegria depois de um tempo de luto, de um tempo de tristeza para uma criança, e o futebol conseguir te presentear com isso é muito marcante, pelo menos para mim, né? Depois do Tetra, acho que eu começo a ter um pensamento de que do que o futebol significava para mim e de como ele me confortava. Então, para mim, foi muito especial, né, o Tetra, nem tanto pelo jogo, porque eu lembro pouco. Hoje, vendo os vídeos, né, você tem uma memória melhor dos jogos, mas sim pelo que ele significou e por ter me dado uma alegria depois de um tempo difícil. Sim, sim. Bom, a gente que convive, a gente tem essa ligação afetiva, né? Eu estou lendo agora no momento o Febre do Jogo, do Nick Hornby, que eu não tinha lido ainda, né, e demonstra muito isso. Eu reconheço algumas coisas ali da memória, liga, né, isso aconteceu no ano que o Brasil foi campeão, a gente vai ligando as coisas assim. Bom, memória temporal também, por meio do futebol.
A gente liga os períodos por Copa, por Olimpíada, a gente tem essa coisa assim. Não esquece, te inscreve em YouTube/Ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br